reverendíssimos diáconos, irmãos e irmãs, neste dia da ressurreição, em que com a igreja em toda a terra, nós proclamamos que o Senhor vive e vive para sempre, nós também celebramos a nossa ressurreição. Mas o que significa isso? Porque em Jesus é fácil compreendê-la, porque a ressurreição se deu no corpo. O corpo físico de Jesus ressuscitou. Não é como acreditam algumas correntes religiosas, que foi uma ressurreição espiritual, porque Cristo é um ser de luz evoluído. Não, não. Cristo é Deus. Deus. Ressurreição não é reencarnação. Aliás, essas doutrinas, elas são opostas. Ou se crê numa, ou se crê em outra. Quem crê em ressurreição, não crê em reencarnação. E quem crê em reencarnação, não crê em ressurreição. Quem crê em reencarnação, não é católico. Porque católico crê na ressurreição. São coisas opostas. Não vivem juntas em nenhum momento. Nenhum momento. Não dá para acreditar nas duas coisas. Ai, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso a igreja já definiu. Isso a igreja já definiu. Não é. Ou se acredita em uma, ou se acredita em outra. Não é uma e outra, é uma ou outra. Para se ter uma fé, é necessário negar a outra. Não coabitar com as duas. Não é assim que acontece no casamento? Você escolhe uma esposa, um esposo, e automaticamente você tem que abrir mão de qualquer outro? Então, a fé é a mesma coisa. Você escolhe uma. E a partir do momento que você escolhe uma, você abre mão das outras. Ressurreição. Nós estamos aqui para celebrar a ressurreição. Quem crê na reencarnação não é na igreja católica que celebra. Não é na igreja católica. Isso é a doutrina. Isso é a verdade de fé. Não é escolher, ai padre, mas eu não acredito nisso. A amizade continua a mesma, gente. A amizade continua a mesma. Mas você não pode dizer que é católico. Não pode dizer. Isso é a verdade da igreja. Não é o padre Rogério, não. Ai, mas os outros padres não falam disso. Isso não é um problema meu. Isso não é um problema meu. Eu falo o que a igreja fala. A igreja disse isso. Essa é a verdade de fé. Ou senão, como é que fica o credo que a gente vai rezar daqui a pouco? Creio na ressurreição. Do que mesmo que vocês rezam? Creio na ressurreição. Não existe a outra palavra no credo. Essa é a verdade de fé. Isso é o princípio básico do domingo de Páscoa. Aqui no domingo de Páscoa se divide já. Cristo ressuscitou já fazendo uma divisão. Quem crê verdadeiramente nele e quem não crê. E o que é a ressurreição? Em Cristo se dá a ressurreição na carne. O corpo de Cristo ressuscitou. E a ressurreição, ela é transmitida. Por quê? Porque nós vimos aqui no Evangelho. Maria Madalena foi ao túmulo. Maria Madalena ressuscitou também. Depois, ela foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Tiraram o Senhor do sepulcro, disse ela. Eles saíram. Foram ao túmulo, ressuscitaram também.
A ressurreição que se dá na vida daqueles que estavam olhando para a morte. Maria Madalena não estava no túmulo, ou ela não foi ao sepulcro, porque ela sabia da ressurreição, não. Ela foi para chorar a morte de Jesus. Ela foi ao lugar onde Cristo estava sepultado. Por quê? Porque o olhar dela estava voltado para a morte. Pedro, João e os outros discípulos estavam lá dentro da casa, na cidade de Jerusalém, também chorando e lamentando a morte. O olhar deles estava voltado para aquilo que tinha acabado. Aonde é que acontece a ressurreição? Nesta mudança de olhar, nesta esperança que ressuscita, que faz ver uma outra ótica, que começa a olhar para um outro lado e que começa a perceber os sinais de ressurreição. Viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo, foi encontrar Simão e o outro discípulo. Esses também vieram correndo ao túmulo. Quando chegaram, viram que a pedra não estava mais lá. Quando Pedro entrou, viu as faixas de linho no chão e aquilo que estava cobrindo o rosto de Jesus colocado também sobre a pedra. Isso para eles foi suficiente, sinais de ressurreição. A alma, a esperança de Madalena e dos discípulos ressuscitou. E aí vem a palavra que São Paulo diz na carta aos Colossenses, da segunda leitura que nós ouvimos: pararam de olhar para as coisas de baixo e começaram a olhar para as coisas do alto. É aqui que está o grande sinal da ressurreição. Para onde é que nós estamos olhando? O que tem chamado a nossa atenção? O que tem atraído o nosso olhar? As coisas terrestres ou as coisas celestes? Porque aqueles que ressuscitaram, esses vivem nas coisas terrestres. Porque nós vivemos nas coisas terrestres, não? Você não tem uma casa? Você tem carro? Você tem roupa? Você tem comida? Daqui a pouco tem ali, né? Não deu tempo para vocês fazerem café, né? Ou tem gente que até mesmo quando acorda de madrugada tem que acordar mais cedo para fazer café, mesmo sabendo que tem depois. Se meu pai tivesse aqui, ele era um deles. Ele sabe que vai ter café depois, mas ele tem que tomar, nem que seja, e olha que nem fuma. Sabe aquele golinho para pitar? Então tem gente que não consegue sair de casa sem aquele golinho para pitar, né? Mas você tem comida. Essas coisas são terrestres. E nós vivemos nelas. Nós vivemos. Faz parte da nossa vida. Mas se ressuscitamos com Cristo, o nosso olhar não está nessas coisas. O nosso olhar, ele busca aquilo que está acima disso, aquilo que vai além disso. Nós aprendemos a utilizar dessas coisas terrestres, mas a pautar a nossa vida e a nossa meta nas coisas do alto. Por quê? Porque é onde está Cristo. É onde está Cristo sentado à direita de Deus, diz a palavra. E é aí que nasce a verdadeira esperança, é aí que ressuscita a esperança, aprender a olhar mais para o alto, que o nosso olhar ele vai se perdendo por demais nas coisas aqui de baixo. Elas chamam muito a nossa atenção, elas nos roubam a atenção. As coisas aqui de baixo, elas vão nos iludindo, vão nos trazendo uma falsa segurança.
E aí de repente nós vamos vivendo como se o sentido e a razão de tudo que está aqui neste mundo fosse nos trazer a felicidade, a realização. Porém eu digo, essas coisas não ressuscitam. Elas são finitas, tem prazo, acabam. Ou como diz nosso Senhor, o ladrão rouba, a traça e a ferrugem corroem, estraga, se perde, deixa de existir. Por melhor que seja, por mais bem fabricado que sejam, não são duradouras, não ressuscitam. As pessoas, por mais importantes que sejam, por mais poderosas que tenham sido, os grandes ídolos do mundo, onde estão? Arrebanharam uma multidão de pessoas com suas músicas, com sua arte, com suas ideologias, com suas filosofias. E as pessoas colocaram em tanta gente o sentido de suas vidas. E aí de repente, está tudo lá. Tem um túmulo, e que se cavocar, tem restos mortais. Colocou-se tanto sentido na vida, mas são coisas de baixo, são coisas deste mundo. Este corpo tão valorizado no nosso tempo, é o culto do corpo. É necessário cuidar, sabe, gente? É necessário cuidar. Ir ao médico, repor as vitaminas, se alimentar bem, fazer uma academia de vez em quando, né? Essa semana não deu, professora, não deu. Semana que vem tem, né? Fazer uma academia, se cuidar, precisa cuidar do corpo, ele é templo do Espírito Santo. Mas eu vou ter que dizer um negócio para você: a terra vai comer. Por um tempo se criou assim uma grande expectativa, né, das almas muito santas. Depois de algum tempo de sua morte, abrem-se os túmulos para ver se o corpo se decompôs, né? Que existem alguns corpos que não se decompuseram. São Padre Pio, por exemplo, né? Até isso com o tempo vai acabar. Por quê? Que agora o culto do corpo é tão grande, que daqui 30 anos, quando abrir a sepultura, vai estar todo mundo lá, que é borracha. É silicone de um lado, é silicone do outro, é botox daqui, é botox dali. A terra não come essas coisas. É um culto exagerado do corpo. Mas não é porque coloca borracha em tudo que ele não vai acabar. Ele também vai acabar. E se o olhar ele estiver voltado somente para isso, se o que chama a nossa atenção é somente isso, nós esquecemos e não aprendemos mais a olhar para o alto. Toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, todo o sentido da nossa vida, ele tem prazo de validade. Mas se aprendermos a olhar para Cristo, aquele que vive e vive para sempre, a nossa fé, a nossa esperança e o sentido da nossa vida vai ressuscitando a cada dia. Nós vamos perdendo as coisas aqui de baixo, mas nossa alma, nosso espírito,
ressuscitado com Cristo, se fortalece o tempo todo. Queridos filhos, escutemos esta palavra que São Paulo nos traz hoje. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Se ressuscitastes. Por quê? Porque pode ser que não ressuscitastes. Pode ser que ainda não tenhamos despertado para isso. Talvez ainda não tenhamos a consciência de que nós vivemos nas coisas deste mundo, mas não podemos viver delas. Elas nos servem, mas não nos satisfazem. Só existe uma satisfação verdadeira: Cristo e a vida que Ele nos dá. Isso é ressuscitar. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos. E é um esforço diário por buscar as coisas do alto. É um esforço, não é qualquer um que consegue, não é. Os fracotes não conseguem, os fracotes não dão conta. Aqueles que não levam adiante um propósito também não dão conta, não dão. Por exemplo, não fique bravo comigo, porque se ficar também, não vou deixar de comer meu pão com manteiga depois, porque alguém não gostou do que eu falei, né? Tem mais 2 missas para rezar depois, vou falar tudo do mesmo jeito. Mas, por exemplo, vamos ver como é que vai continuar a sua vida de oração agora que acabou o rosário da madrugada. Vamos ver como é que vai continuar. Porque não é porque você rezou o rosário 40 dias que agora você pode ficar o resto do ano sem rezar um terço. Se você fizer isso, é um fracote. É um maricas, como dizia São José Maria. Porque a vida nova é daqueles que se esforçam. É daqueles que entenderam o valor das coisas do alto. A penitência quaresmal que nós fizemos não é simplesmente para vivermos os 40 dias dizendo: ai, porque eu estou de quaresma, porque eu estou de quaresma. Não. Algo está acontecendo em mim. Algo está sendo transformado dentro de mim. E aí agora vem a força do ressuscitado para que aquilo que foi transformado dentro de mim permaneça. Muitas pessoas com quem eu conversei esses dias, quando vinham falar sobre penitência quaresmal, era algo ligado a algum pecado. E aí agora, nós estamos liberados para pecar? Acabou a quaresma, nós estamos liberados por pecado? Não, o pecado é coisa de baixo. E bem de baixo. Se ressuscitamos com Cristo, o esforço por buscar as coisas do alto, aonde está Cristo, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu não sei se ainda existe, que agora, ontem conversava com alguém, né? Parece que até o ovo de Páscoa meio que está caindo de moda, né? Eu não vê mais muita gente falando de comprar ovo de Páscoa, né? Antigamente eles ganhavam 592 ovos, né? E quando era criança, eu não tive muito disso, graças a Deus, não. Minha família nunca teve tantos recursos e também nós nunca fomos iludidos com muitas coisas, né? Mas em alguns lugares, por exemplo, as famílias escondem o ovo para a criança achar, né? Vai lá na casa, no meio do mato, sei lá na onde, e esconde o ovo de Páscoa e coloca ali as pegadinhas, né, do coelho,
para a criança ir lá e encontrar. A hora que eu falar isso na missa das 11 vai dar problema. Mas tá bom, Jesus é que sabe. Aí fica lá as pegadinhas, né? Para encontrar o ovo. Olha o que São Paulo diz aqui. Pois morrestes, assim como o ovo, a vossa vida está escondida em Cristo. Com Cristo, em Deus. O pecado, as escolhas erradas, as situações que nós vamos vivendo aqui debaixo, elas nos matam. A gente morre um pouquinho. Muitas são situações de morte, e nós vamos morrendo um pouquinho. E aí São Paulo vem dizer assim: não se preocupe, você tem uma vida, ela está escondida, você tem que achar. E assim como os pais que fazem as pegadinhas dos coelhos para facilitar, Deus também deixou suas pegadas entre nós para facilitar-nos de encontrar a vida. O sino da igreja, que toca meia hora antes de cada missa começar, é uma pegadinha do coelho. Você vive a situação de morte às vezes ao longo do seu dia, daqui a pouco você escuta o sino tocar. O que será que é isso? A missa que vai começar. É Deus avisando: você tem uma vida escondida lá, quer ir buscar? Algumas situações tiraram a sua vida no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Tem uma vida escondida lá. Não é isso que nós cantamos ontem? E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Vossa vida está escondida em Cristo. Cristo que está no altar em toda a missa. Uma outra pegadinha do coelho, sabe o que é? Essa luzinha vermelha, que existe em todas as capelas dos Santíssimos do mundo, dizendo: algo tirou a sua vida, aqui a vida tem de novo. Ela está escondida atrás daquela cortininha. Se algo tirou a sua vida, pode buscar, Ele tem vida de novo para te dar. E toda vez que você se encontra com Ele, você fica como Maria Madalena, você fica como Pedro, você fica como João, você fica depois, como nós vamos ver a semana que vem, como Tomé. Depois você vai ficar como tantos e tantas que em mais de 2000 anos perderam a vida, mas em Cristo a encontraram de novo. Ele ressuscitou. Se ressuscitastes com Ele, esforçai-vos por buscar as coisas do alto. E se algo tirar a sua vida, pode ficar sossegado. Sabe quando seu pai e sua mãe não deixavam você comer doce? E aí a avó sempre tinha numa gaveta, no meu caso era aquela bala Sete Belo, sabe? Sempre tinha. Sempre. E aí de vez em quando meu avô chamava e dizia assim: vai comprar fumo pro vô, e pode trazer aquele negocinho também. O negocinho era a bala. Aí guardava sempre numa gaveta. Está escondido, é minha. Está escondido. Nós temos uma vida escondida. Essa vida está escondida no pão, na Eucaristia, no Filho de Deus que ressuscitou para nos ressuscitar com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.